Olha, o mini Papai Noel aqui, que é o duende do Papai Noel. Aquele duende. Vai, duende. Ai, vai, tu dança e faz. Como é que faz? Feliz Natal, meu povo, fala. Fala. Já botei, já tá lá, o sabor. Já terminou? Tu ficou parado, nem falou mais nada, o bichinho ficou falando sozinho aí. Foi. Ele falou. Agora tu, Maria. Aí, tá, bota o corpo, vai lá. Aí logo antes do vídeo, o vídeo tá chegando. Tudo bem. 3 anos pra voltar só o corpo. Vai, rápido. Ho, ho, ho. Feliz Natal, meu povo. Agora tu, vai, sai, vai. Vai, vai logo. Ah, daí é mais leve aí. Ho, ho. Feliz Natal.